Salve, salve a todos! Mais uma aula aqui no MATLAB, onde nós vamos aí aplicar o nosso sistema, fazer a aplicação do nosso lugar das raízes para conseguir entender, para a gente conseguir ver aí como é que o nosso sistema está respondendo. Então, num primeiro caso, vamos aqui usar a linha de comandos. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma variável s e ela segue a função de transferência, tá? E vamos aqui também criar o nosso sistema, onde o nosso sistema ele precisa aí de duas informações, o numerador, que é o primeiro, e o denominador, onde a gente vai passar aqui basicamente os coeficientes desse do numerador e esse denominador. Então, num primeiro caso, vamos aí colocar coeficiente 1 e 2 e no outro 1 e 0, ou seja, nós temos aí o nosso sistema seguindo este formato aqui. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, se vocês precisam desenhar o lugar das raízes, então nós podemos aí usar esse comando rlocus, onde a gente está passando aí o sistema para ele. E aí ele vai e simplesmente desenha aqui pra gente. Então olha, ele está pegando aí um polo na origem, um polo em -1 e um zero que está em -2. Então esse daqui é o nosso sistema, a nossa representação aí. Bom, e verificando, analisando esse sistema, o que a gente sabe, né? Que se o ganho sai do zero, sai do polo e vai para o zero, então num primeiro momento aqui ele não vai oscilar, ele não vai ter nenhum overshoot. E à medida que o ganho vai aumentando, ele tende a criar aí alguns valores de overshoot. Então ele vai andar aqui sobre o nosso eixo sigma e de repente ele vai começar a subir e descer aqui as componentes desse nosso sistema para depois chegar aqui desse outro lado também, indo aí em direção ao zero. Bom, o que a gente vai ter aí como informação, tá? Vamos lá, vamos representar isso também aqui por esse sistema. Então, olha, temos aqui a mesma representação. A gente consegue ver aqui que para valores de ganhos pequenos, que estamos aí próximo dos polos, não existe nenhum overshoot nesses casos. Quando a gente chega aí em um valor de K, que é limite, o limite aí para fazer a oscilação, para acontecer essa separação, então nós ainda não temos overshoot. Mas a partir do momento que a gente sobe um pouquinho, nós temos aí valores de overshoot, nesse caso relativamente pequenos, mas já existe. E aí esse overshoot vai aumentar, 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 até que chega um ponto que ele vai diminuir. E aí, depois que ele diminui, ele vai chegar aqui do outro lado, indo em direção aos zeros, onde a gente vai ter novamente aí um sistema sem overshoot. Tá aqui, overshoot igual a zero. Mas o que a gente teve em troca, né? Aqui a gente teve que dar um ganho extremamente elevado, muito amplo. E a gente vai ver isso acontecendo também aqui no Simulink, porque isso daí vai facilitar a gente, a nossa vida. Então, antes, vou criar aqui um ganho K, chamar ele de K qualquer, e vamos aqui desenhar o nosso sistema no Simulink, como a gente já vem desenhando desde então. Então, vamos aqui, o gráfico, o soma, o que mais que falta? Polos e zeros. E vamos também usar o ganho, já que a gente está trabalhando também com ganho nesse caso. Então eu vou alterar aqui para menos. Vamos dar um zoom. E falta um slider, só para mostrar aí o ganho K. Bom, então o ganho ele vai estar relacionado ao K. Aqui nós tínhamos
um zero em -2, um polo em 0 e um polo em 1. Então tá aqui esse sistema. Então, vou fechar aqui essa malha. Vou mandar rodar só para fazer com que o sistema atualize, para principalmente pegar aqui esse K. Então, tá aí o nosso sistema rodando. E aí vejam que para ganhos iguais a 1, nós temos essa característica aqui. Esse nosso sistema já oscilando, tá? Aqui, pronto. Então, já temos aí esse nosso sistema oscilando. Então, ganhos menores, então vamos colocar aqui até 1. Ganhos menores aí a gente vai ver esse sistema não criando mais um overshoot, como a gente via visto ali no exemplo anterior. Então, achei que mais ou menos e 20. Então, aqui mais ou menos em 0.2, quase 0.3, ele já não está mais tendo nenhum overshoot, né? Mas em compensação, o sistema está bem lento. E aí, à medida que o ganho vai aumentando, o overshoot também amplifica, como a gente viu também. Então, vou aqui aumentar para 100 e olha que o ganho está ainda aplicando um overshoot. Só que aí o nosso sistema está cada vez mais rápido, né? Então, olha, aqui ainda tem overshoot, ainda tem overshoot. Vamos aumentar mais o ganho aí. Vou colocar 500. Ó, aqui já tá, parece que o nosso overshoot já não está mais existindo, né? Ou seja, olha só o tanto, qual que é o valor do ganho. Vou colocar aqui 1.1 e aqui 0.6. Vou tentar deixar aí o nosso sistema ainda próximo aí no meio para a gente ver essa resposta. 0.4. Então, olha só, para ganhos relativamente altos aí que a gente teve que aplicar por volta aí de 400, 300, que foi quando o nosso sistema simplesmente perdeu aquele overshoot. Mas é um ganho tão elevado, mas tão elevado, que nesse caso aí a gente teve um problema, né? Porque para que isso aconteça a gente tem que estar muito próximo do zero, ou seja, naturalmente vamos trabalhar com sistemas que vão ter aí ganhos não tão grandes, ou seja, é mais comum, é mais fácil para sistemas de um modo geral a gente trabalhar próximo dos polos. Além disso, vamos aqui criar um outro sistema que será esse daqui que eu já havia mostrado também, eu já tinha calculado antes. Então, vamos lá, deixa eu desenhar esse sistema. Olha, nós temos aqui um polo em -1, aliás, um zero em -1. Temos um polo em 0, um polo em -2, um polo em -3 e um polo em -4. Então aí, sistema de quarta ordem. Bom, antes de fazer aí esse nosso sistema rodar, vamos aqui voltar o valor de K, né? Para que ele não seja tão grande ainda. Bom, mas antes disso, vamos analisar aqui esse nosso lugar das raízes. Olha o que a gente tem. O nosso sistema, para valores relativamente pequenos, a gente tem aqui essa parte sendo dominante nesse nosso sistema, já que ele vai trabalhar aqui nessa região.
enquanto que nas outras regiões ele vai estar aí para ganhos muito pequenos, ele simplesmente não oscila. A partir de algum determinado valor aí, ele vai tender a oscilar. E aí, à medida que o ganho vai aumentando, a gente tem aí a nossa resposta oscilando cada vez mais e novamente vindo aí cada vez mais próxima do zero. E aí, olha só, esse sistema, esse ponto daqui, ele está indo para esse zero. Esses outros dois polos aqui, eles estão levando o nosso sistema para mais infinito, ou seja, para o lado de instabilidade. E o outro polo aqui, o quarto polo, está indo lá para menos infinito. Então, olha só o que acontece com esse nosso sistema. A tendência é que, num primeiro momento, ele não tenha nenhum tipo de overshoot, como a gente consegue ver aqui. Só que à medida que esse ganho vai acontecendo, vai aparecendo aí, nós vamos ter aí a presença de overshoot, ou seja, esse valor aqui, esses caminhos que foram aqui para cima, começam a ter aí uma relevância nesse nosso sistema. E é isso também que a gente vai conseguir ver aqui pelo Simulink. Vamos lá, vamos testar isso também. Então, vamos lá, rodando aqui. Vamos aumentar o tempo. Tá? Então, tá. Ele demora bastante aqui, né? Então, olha só. Temos aí, num primeiro momento, o nosso sistema não oscilando, não tendo nenhum overshoot. E aí, à medida que o ganho vai sendo aplicado, vai aumentando nesse sistema, nós vamos aí ter uma característica oscilatória. Vamos lá, qual que seria o ganho? Opa, já encontramos aqui. Não precisa ser tão grande para 50. Diminuir o tempo um pouquinho. Aqui ele está tendo uma característica aí por causa dessas ondas aqui também, com esse zero, tá? Mas olha só o que vai acontecer. De repente aí o nosso sistema começou a oscilar. Vou reduzir aqui o tempo. Então olha só, temos aí um sistema que está oscilando, né? E aí, à medida que o ganho vai aumentando, esse sistema oscila cada vez mais. E a gente pode continuar aumentando esse ganho aí para a gente conseguir ver esse sistema indo para a instabilidade. Perceba aí que já está tendo aí uma amplitude cada vez maior desse ganho. Então vamos lá, colocar 1000. Vamos ver se vai ser o suficiente. Opa, já foi aqui, ó. Em 200 ele já apresentou aí uma instabilidade, ou seja, vai ter aí um ponto por volta aí de 130, 140, aí o nosso ganho máximo. E aí percebam que, olha só, depois desse valor significa então que o nosso sistema está indo para o lado de instabilidade, ou seja, o nosso lugar das raízes está chegando aí para o lado de cá, para o lado de mais sigma. Então, olha, se temos aí algum dos pontos trabalhando do lado de instabilidade, quando esse ponto aqui, o fato dele estar mais à direita, ele vai apresentar características mais dominantes. Então, estando aqui mais à direita, então nós temos aí obrigatoriamente um sistema que está instável. E aí
À medida que a gente vai voltando, a gente vai percebendo essas oscilações, diminuindo o ganho, né? A gente vai percebendo essas oscilações cada vez menores. E aí, opa, olha só de novo aí aquela característica, né, de tendo essa curvinha aqui no meio para depois estabilizar, igual a gente havia visto também aqui nesse gráfico. Perfeito. Então, tá aí o sistema de lugar das raízes, também funciona independente de onde vocês forem aplicar ele. Tranquilo? Bom, mais informações vamos ver aí no futuro. Salve, gente!